Hoje a gente vai fazer a oficina, né, do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, da etapa que a gente chama de monitoramento, contingência e emergência. Essa parte da etapa de hoje mesmo ela vai estar lá no final. Por quê? Porque a gente quer ouvir, né, da população aqui, sugestões, a gente tem uma lista de inicial ali, sugestões de atividade, de problemas, situações que podem acontecer aqui, que vocês inclusive já podem ter vivenciado, que pode atingir o sistema, né, de limpeza urbana, desde todas as etapas, varrição, capina, roçada, coleta regular, coleta seletiva, transporte, né, e a disposição lá no aterro. Por isso que a gente chama de contingência e emergência. A emergência, se acontecer algum acidente, por exemplo, e aí você tem que ir correndo lá para resolver essa situação. Contingência é o caso aí de se planejar, ter plano de manutenção, de máquina, de equipamento, para não acontecer acidente. Mas você está lá para o final, né? Passa aí, Daniel, passa aí. Então a região de hoje, né? A região dos bairros residencial, Betânia, industrial, expansão industrial e Quinta dos Vales, que é chamada de região 1. Lembrando que a gente já fez uma oficina anterior de resíduos sólidos aqui, foi em 2021. Né? Por que a gente não fez outra? Porque o que vinha depois dessa oficina aí, a gente fez essa oficina e ouviu a população, né, sobre as demandas da população. O que precisava, o que estava faltando, e isso deu, né, combustível para trabalhar aí até chegar nessa etapa agora. Vai, Daniel. Nessa oficina, o que nós apresentamos aqui para o pessoal? Aquelas coisas que estavam antes da reunião, foi ali fora. Né? A gente apresentou o que tinha sido feito até então, né? A gente fez um diagnóstico para conhecer a situação de resíduos sólidos aqui do município, tanto aqui da zona urbana quanto da zona rural. A gente apresentou também, pode ir, uma pesquisa de opinião que foi feita na época, né? Então, teve uma equipe grande que rodou ali uma grande parte da cidade fazendo pesquisa de opinião para saber como que estava a questão do resíduo sólido. Aqui, eu copiei na outra apresentação, a minha branca. Aqui é uma das perguntas que tinha nessa pesquisa que foi feita, né? Tinha várias perguntas aqui. Se você sente falta de algum serviço, né, relacionado ao resíduo sólido, então, coleta seletiva, coleta de entulho, varrição. Então isso foi diferenciado por região. Né? Aqui só tem esse exemplo mostrando o que tinha lá na época da pesquisa, né? Pode ir, né? E aí, a partir então dessa oficina, desse evento aqui com a população, né? Mostrou o que deu o resultado lá da oficina, e ouvi a população falando. Nós continuamos o trabalho e fizemos aí o que a gente chama de prognóstico, aquela primeira etapa era um diagnóstico, né? Igual quando você vai no médico, o médico faz uma consulta sua, vai te dar um diagnóstico, vê se você tem algum problema de saúde, e aí depois a gente dá um prognóstico, né? O que você tem que fazer para melhorar. Então foi o que nós fizemos aqui a partir do que foi levantado, o prognóstico, e em seguida a gente apresentou uma lista de programas para atender aquilo ali. O prognóstico, né, por que precisa ter essa etapa aí? Porque só assim que o município vai saber que rumo que vai dar para a questão de resíduos sólidos, né, de ação mesmo, de verdade, nos próximos 20 anos. Porque o plano de resíduos sólidos ele tem um horizonte de 20 anos. Né? Tem que ser revisto aí a
período de 4, 5 anos, ele tem que ser revisto. Mas a ideia, né, a legislação exige que ele seja feito para 20 anos. Então, com isso, o município consegue definir aí, né, o curso e quais são os procedimentos que ele vai fazer. Nesse programa, faça aí, que esse aqui eu vou dar um exemplo direto aqui da população. Tá, pode ir, mais um. Aí. Nós pegamos, dentre os levantamentos que a gente obviamente ouviu a prefeitura, né? Ouviu o pessoal da empresa de coleta, ouviu o pessoal do aterro e ouviu a população, né? Para fazer um retrato melhor aí do resíduo sólido. Aí, nessa etapa aqui, um exemplo do que saiu de ter ouvido a população naquela oficina lá de dezembro, né? Eles falaram que precisavam ampliar os sistemas de coleta de resíduos sólidos. Esse é o exemplo que está aqui, por isso que eu não lembro de cabeça, né, porque é muita coisa, mas com certeza tinha de coleta seletiva lá também. Então, a população falou, olha, aqui na minha região, a partir daquela pesquisa, a partir das oficinas, aqui na minha região não tem uma coleta adequada. O pessoal passa aqui uma vez por semana. Então, nós fizemos uma proposta de que fosse ampliada a coleta para cada região tem uma coleta pelo menos 2 vezes por semana, que é o mínimo aceitável, né, para um país aí igual ao nosso, né, de calor. Você fica menos de uma vez, o resíduo começa a decompor dentro dos recipientes ali de casa. Né? Mas que o ideal seria que fosse pelo menos 3 vezes por semana. Então isso está constando no plano, né, como uma proposta de prazo, né, prazo imediato, até 3 anos após a aprovação do plano. E aqui melhorar as áreas também com melhoria da frequência, né? Vai, Daniel. Então, essa situação aí, por exemplo, já é uma situação que está em andamento aqui no município, mesmo antes do plano ter encerrado, que a previsão de encerramento do plano é esse semestre. Como que já está em andamento? A prefeitura já colocou aí uma licitação que está em andamento. Eu copiei lá do site, está em andamento, né? Mas você me deu informação que está na fase final, né? A parte de recursos lá, mas já aconteceu a licitação. Está em andamento. Está em andamento. Então, assim, o município dividiu em várias áreas, né? Está aqui identificado por cor, vermelho, laranja, azul, rosa ou magenta, né, que é a cor moderna aí. Então, assim, isso aí está no plano, uma melhoria, por exemplo, ampliação das áreas de coleta, ampliação da frequência, e já está sendo executado, né, pela prefeitura. Mais uma. Uma outra ação que foi colocada lá, que surgiu em função das oficinas, que o pessoal reclamava, por exemplo, que não tinha como saber se o caminhão passou. Aliás, o pessoal reclamava assim, o caminhão não passou aqui. Aí ligava para a prefeitura. A prefeitura dava lá seus jeitos, procurava saber a informação, mas não tinha passado. Então assim, ou às vezes, obviamente, que não tinha passado. Não é sempre que tinha passado. Às vezes passou, às vezes não passou. Mas o fato é o seguinte, é a falta de acesso da população de um instrumento para acompanhar se o caminhão está passando ou não está passando. Então nós fizemos a proposta de colocar um sistema de acompanhamento da rota do caminhão. Várias cidades já tem isso. Você entra no site, o caminhão está lá andando. Né? E fica registrado, né? No sistema lá, o caminhão passou aqui ontem. Você volta lá no sistema, tem lá se ele passou via GPS, né? Não tem questionamento. Então isso surgiu junto com as oficinas, né? A gente colocou lá. A gente colocou também, vendo um pouco do que você estava falando, e aí a exigência da legislação, né? Um programa de educação ambiental. E nós dividimos aqui, ó, o público, né, o público-alvo, em servidores da prefeitura, servidores públicos, população escolar, né, população, que é diferente, né, alunos, né, estudantes,
e a população em geral, e empreendedores, comerciantes, líderes comunitários, né? Essa parte aí nas escolas, eu acho que seria uma coisa muito bacana de estar trabalhando, ensinando as crianças ali os pais dentro de casa e as coisas. Sim. Então, assim, isso tem um programa que está lá dentro do plano, né? E a gente fez um cronograma aqui para que esse programa de educação ambiental tenha atividade o ano inteiro, todos os meses do ano. É claro que vai depender do público, né? A gente pegar aqui moradores, por exemplo. Projeto, serviço de limpeza, coleta seletiva. Moradores tem aqui, ó, coleta seletiva. Então, o programa de coleta seletiva tem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e novembro. Então, 4 meses do ano você tem proposta de ter atividade do programa de educação ambiental falando daquele tópico específico ali. Vai entendendo? E assim, isso tudo custa, né? Tudo custa, né? Exige recurso. Aí, vai entendendo? Aí que vem o outro programa, o outro produto, né, que a gente trabalhou. Você fala? O outro produto, vai entendendo? Que a gente trabalhou, pegamos as metas, faltou aqui as metas imediatas, que é aquela até 3 anos após o plano, né? De curto, médio e longo prazo. Fizemos os programas, os projetos, as ações e uma indicação de custo. E como assim, o plano tem 20 anos, é difícil, até impossível você fazer um orçamento executivo que não é projeto. Né? Você faz orçamento de projeto. Aqui um plano de investimento, né? Então, para 20 anos, né, pode mudar. Será que não seria viável pegar e procurar pessoas que querem investir nessa área, novos empresários, para poder... Vamos ver, vai, eu vou te mostrar aqui. Aí a gente colocou 5 objetivos, né, para o plano de resíduos sólidos. E esses objetivos eles estão dentro de alguns programas. Vai ficar mais claro aqui agora. Vai, Daniel. Ainda está sem dar para ler, né? Eu tentei mexer ali em cima. Por exemplo, ó. Volta aí, Daniel. Aqui, ó. O objetivo 3. Desenvolver e executar programa de educação ambiental. Vai. Ele aparece aqui, ó, no programa conscientização ambiental, né? Então, cada objetivo daquele tem um programa. Vai, Daniel. Bom. Programa de regulação, estruturação do sistema, que é um programa mais voltado para o governo, né? Para a prefeitura. Então, cada um daqueles objetivos deu origem a um programa, né? Pode ir, vai. E aí, dentro do programa, a gente tem que falar assim, não adianta falar assim, vai ter um programa de educação ambiental. O que ele vai fazer? Né? Naquele programa de melhoria do sistema de limpeza urbana. Aquela proposta de saber onde o caminhão está passando. A gente tem que propor, né, apresentar uma descrição mínima do que seria esse serviço e uma ideia de custo. Né? Então a gente fez isso. A gente fez pesquisa em outras cidades que já têm esse serviço funcionando, outras licitações, né, que isso já aconteceu. O próprio banco de dados de compra do governo do estado e chegou no valor, né, apresentado aí para o plano. Uma outra demanda da população, né, que era, por exemplo, Diferente da zona rural. Não. Otimizar, né, o serviço de resíduos sólidos. Então, dentro dessa ação de otimização de resíduos sólidos, a gente propôs aquisição de novos recipientes para a zona rural, aquisição de mais 2 caminhões, contratação de corretor, contratação de motorista. Então, essa ação, por exemplo, ela vai encerrar aí nos 20
20 anos com um valor de 8 milhões de reais. Né? Se nada mudar muito ao longo do tempo. Né? E ela tem o quê? Uma prioridade urgente. Então, cada ação daquela foi classificada, né? Volta, Daniel, do caminhãozinho lá. Uma questão urgente também. Então, com isso, a prefeitura consegue saber o que ela tem, né? De planejamento nos próximos anos com um critério, né, de urgência dentro desse horizonte aí. Pode ir, né? Vai. E aí a gente apresentou também várias fontes de recurso. Né? Porque assim, é inviável achar que a prefeitura vai fazer isso com recurso próprio. Não tem nem o que discutir. Em lugar nenhum, né, do Brasil, a prefeitura faz um plano desse, mas ela pode ir atrás de fontes, né? Por exemplo, a Fundação Renova é uma fonte de recurso que existe hoje. Né? Mas hoje nós também temos aí muitos empresários aí que querem montar coisas de reciclagem aí. Sim. E esses caras aí têm a fonte de onde. Eu acho No plano, que seria interessante essa proposta. No plano, a gente tem que colocar o seguinte: as fontes que são regulares. Né? Por exemplo, tem os bancos aí, o Banco de Desenvolvimento, a Caixa, né? O fundo do governo de Minas Gerais, em função do uso de água da bacia para projetos ambientais. Então, são fontes que existem regularmente. A questão da parceria público-privada, né? Ela é uma situação que está posta para o município, mas não tem como a gente listar, porque depende do interesse do... Sim, mas depende do interesse, mas aí tá. Eu acho que se tivermos aí uma informação, alguma coisa falando que a prefeitura estaria abrindo um acordo para fazer uma parceria público-privada nessa questão aí desse recolhimento de lixos, o sólido, colocar aquele lá onde já é, mas nós temos papelão, garrafa PET dessa aí. Então tem muitas empresas que estão interessadas nisso. Então eu acho que deveria fazer essa divulgação pela prefeitura, pelo órgão como vocês também, para puxar isso, para ver se alguém gostaria de vir. Então, assim, a gente no plano, eu vou notar essas observações aqui, no plano a gente já colocou, né, as fontes que a prefeitura pode ir atrás, fazer os projetos para ir atrás, né, desses recursos aí. Então, é o que eu falei, já está em andamento, né? Isso aqui é um print da tela do site da prefeitura. Se for lá na pesquisa lá da transparência, você acha essa licitação em andamento, né? Que é relacionada aqui a serviço de coleta, transporte de resíduos. Você pega a data aí pro dia 10, né? Aí ela já foi licitada, Esse print aí eu dei. Eu nem sabia, já foi licitada. Esse print aí foi. Eu vim pra cá na quarta, né? Eu esperei terça-feira. Fiz terça-feira. Aí eu olhei o PDF lá, tinha várias ações, né? Tá tudo certinho, assim, de informação, tá lá. Vai, Daniel. Aí tem mais uma, né? Essa é mais antiga, né? Essa é de equipes, de 8 de maio. Está em andamento, esse aí já está sendo executado, já está finalizado o processo. Está finalizado? Está finalizado. Pois é, porque o site ainda está... o site está em andamento, mas não correto. Dotação de empresa especializada no fornecimento de equipe. Equipe para capina, roçada. Se a equipe está fazendo bola, já está funcionando já. Ela tem que pedir para atualizar lá ou está concluído. Entendi. Então, assim, é só para mostrar assim, várias ações que nós colocamos ali para prazo imediato, a prefeitura já deu aí, já está andando. Né? E aí, Marés. Esses programas que eu estou falando, esses produtos, eles estão no site da prefeitura, no plano de gerenciamento, né? Se vocês quiserem acessar lá e ter acesso ao documento todo, ele está lá. Tá? E aí chega então um produto, né, que é o objetivo de hoje. Não dá para chegar aqui e pular de uma vez, né, para cá, sem fazer essa pequena introdução. Vai, meu. Gente, vocês desculpam, eu estou nessa bosta, nada. Aí que eu falei, as situações
de emergência e contingência, tem uma diferença aí, né? Emergência seria quando tivesse um acidente, por exemplo, e contingência quando a gente pode planejar para que não aconteça. Vai ali, ó. E etapa de monitoramento. A gente está apresentando uma proposta de monitoramento, né, para a prefeitura, por exemplo, definir o responsável. Né? Quando a gente fala de contingência, pode acontecer de falha de máquina, de equipamento. Precisa ter alguém responsável por isso. Quem é responsável pela manutenção? Para não deixar o negócio solto. Né? Então a gente está definindo esse programa de monitoramento. E aí, né, o que é que nós estamos discutindo nesse momento com a população? Aqui tem algumas ações, eu vou voltar nisso aqui daqui a pouco. Né? As situações de emergência relacionadas aí ao serviço de limpeza urbana. Todas as atividades. Por exemplo, paralisação do serviço de coleta. Pode acontecer. Né? O serviço de coleta pode parar. Tanto o convencional quanto a coletiva. Né? Paralisação do funcionamento do aterro. O aterro é particular. Né? Ele recebe resíduos de outros municípios. Ele pode parar. A gente não sabe por quê, ele pode parar. Tem que pensar nessa possibilidade. Vai, Daniel. Falha na infraestrutura de transporte, por exemplo. Bloqueio das ruas. Que é a segunda etapa aqui na discussão, por exemplo. Nessa época de chuva, teve um deslizamento. E aí, bloqueou a rua que o caminhão passa. O que fazer? Então a gente vai apresentar no plano, né, essa ocorrência, por exemplo, acidente, a outra mais. Paralisação do serviço de varrição, capina, poda. Por que isso pode parar? O funcionário pode estar em greve, por exemplo. Né? É uma possibilidade. Se isso acontecer de forma emergencial, o que vai fazer? Acionar funcionários de outra secretaria para limpeza em local público, contratar empresa em caráter de emergência. Então, a partir da situação, a gente vai pensando aí no que fazer. E aí, o momento de discussão, de ouvir a população é isso. Vai mais um. Essas são as situações que nós pensamos. Né? O que pode vir a acontecer para atrapalhar, para parar o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, para tornar ele menos eficiente, né? Enfim. Aí eu quero saber de vocês o seguinte, se vocês conseguem, né, contribuir com alguma outra situação, né, pensar muito, já passei por essa situação, morei em outro lugar, aconteceu isso. Ontem, por exemplo, né, um morador sugeriu o seguinte, que dentro dessas ações que tivesse ali no plano de gerenciamento, uma ação bem específica de comunicação. Ó, caiu um morro lá, atrapalhou, o caminhão não passa. Tá, além daquelas medidas lá, tem que ter um plano de comunicação. Né? Teve um acidente, né, acidente é ruim, não gosto de falar desse acidente, não, mas acontece, né? Acidente, quebrou a vassoura. Vamos fazer um acidente com a vassoura, que eu fico mais à vontade. Quebrou a vassoura da equipe toda. Né? O que fazer? Então, assim, além de substituir a vassoura, uma comunicação com a população. Ó, gente, quebrou a vassoura de todo mundo, não vai ter missão hoje não. Então, assim, ontem surgiu essa sugestão lá que a gente vai incorporar, né, elaborar umas ações iniciais de comunicação. E aí eu quero ver vocês, se vocês conseguem pensar alguma coisa, né, de que pode acontecer de emergência. Na verdade, só complementando essa informação aí, eu acho que ela é essencial. Né? Então, se a gente quer fazer uma coleta seletiva e tal, uma noite não vai dar, não põe lixo para fora, não obrigar a comunicação. Comunicação, Falta de comunicação é complicado. Um jeito de avisar
de coleta, né, a gente pensa logo no caminhão e do planejamento é mais amplo, né? Nós temos aí os entulhos, porta de água, tem várias coisas. Uma coisa também que a gente tem que conversar, discutir, é da parte da varrição do poder público, porque o caminhão, só já sabe pelo menos a rota do caminhão, agora mais ou menos passa em todas as ruas. Mas a varrição não, a varrição você não sabe que dia vai passar, você sabe que passa na avenida, mas as outras ruas do bairro, na maioria das vezes, as pessoas não sabem, aqui passa de 15 em 15 dias, aqui passa toda quarta. E eu, pelo menos, não consegui identificar os dias da varrição da parte pública, né? E aí vem a falta de comunicação. E aí, com isso, você não consegue identificar quando que ela passa. Se eu não sei quando que ela passa, não tem como fazer um pedido de emergência para passar. Então, o cronograma de varrição tem que ser publicado, até no site da prefeitura mesmo, né? Isso. Publicado as rotas, e aí pode também incluir também a parte dos caminhões, que hoje já é mais visível, já não tem tanta problema. A questão da poda, né? Mas a varrição, igual ocorreu a licitação, a empresa já assinou o contrato, já está trabalhando. Então hoje nós temos uma empresa que faz a poda, a roçada, capina. Mas qual que é a programação dessa empresa na cidade? Porque a cidade é enorme, em questão territorial. Então, não, eu estou aqui hoje no industrial, amanhã eu estou no residencial, semana que vem eu estou no Jardim Vitória, na outra eu estou no Águas Claras, depois eu volto aqui no centro. Para fazer essa roça, vai demorar quase um mês. Então, se eu não ter essa publicação, eu estou entendendo que caráter emergencial que eu vou fazer se eu não tenho nem a rota. Talvez eu estou seguindo a rota. Mas no dia que chega lá, é informação, comunicação. Então, a gente volta de comunicação que está voltando. Que a gente percebe que o caráter emergencial existe uma informação anterior para que depois eu não tenha a informação. Porque aí, você falou, qual é a rota alternativa se deu um problema na rua? E tem um detalhe, por exemplo, se ele pegar e me informar que hoje esse inicial vai ser essa, e você for me informar, só daqui a não sei quanto tempo de outro, você não vai saber. Você precisa ter uma noção do que do cérebro, de quanto vai ter de outro. Inclusive, isso que acontece no aqui, né, no aplicativo, em relação a qual é possível. Aqui você consegue ver o dia que passa no aplicativo. Porque eu tenho um aplicativo, vai chamar Prefeitura aqui. Bem bacana. Lá você consegue ver o dia que, por exemplo, o caminhão Ele passa lá. a comunicação, porque muita gente não sabe. E quando eu mudei para cá eu não sabia. Aí a minha fonte de informação foi lá. E não, por exemplo, eu incluí lá uma questão de cronograma lá dentro, que é muito simples. É um canal, né? Hoje a gente usa esse troço para tudo, né? Assim, é um canal de informação, né, que está disponível aí. E o interessante do aplicativo é que toda solicitação que você faz, na verdade, são as manifestações. Então você tem lá solicitação, denúncia, elogio, ouvidoria. E na hora você já recebe o protocolo, aparece o estado lá em aberto, a pessoa dá trabalho, aparece lá em execução, depois finalizar. Então, na hora que você fazer uma reunião, eu falei com o fulano de tal para fazer o pedido. Você falou com quem? Porque olha, você não tem, isso não está oficializado. No aplicativo não, você tem um protocolo. É aqui, pô. Preferido é aqui. Porque o I É. O aqui. é porque às vezes é no Assim mesmo. Isso, prefeitura aqui. Entra lá no baixar. Vai ficar mais moderno, AKY. Então é uma ferramenta. Sim. Eu que fiz ela para é muito boa. Aí, vai para mim, aí, ó, passa a outra fase desse produto é relacionada a desastres naturais que podem influenciar de alguma forma em qualquer etapa do manejamento do resíduo sólido, né? Desde enchente, enxurrada, qualquer tipo de inundação, escorregamento, vendaval e granizo. Né? Ontem eu falei, nunca vai ter granizo aqui, lembrei de Valadares, né? Caiu semana.
pouco tempo atrás, caiu no granizo. Mas eu lembrei de uma outra situação que eu participei, em 2015, eu estava fazendo o plano de saneamento de Valadares. E a gente estava nessa etapa de pensar desastres, contingência, emergência que pudesse afetar o sistema de saneamento de Valadares. Cara, fizemos reunião para cá, reunião para lá, 60 dias de reunião, não sei o quê. Entregamos o negócio na caixa, 15 dias depois teve um rompimento da primeira barragem. E isso estava escrito lá? Claro que não. Claro que não. 60 dias, gente. Teve gente pensando só nesse negócio. Pensou em tudo. Pensou de válvula enferrujada. Porque você ia na estação de tratamento de água, lá tinha umas válvulas enferrujadas. Então essa válvula pode quebrar. 15 dias depois teve um rompimento. Então assim, são situações, né? Por mais que a gente pense, pode acontecer algo que não está previsto, né? Vai lá, Gabriel. E aqui, a ideia é a seguinte: em relação a deslizamento, né, o município já tem mapeado aqui, o órgão federal mapeou as principais áreas de risco geológico aqui. Então, aí vem aqui a conversa com vocês, é se nessa região aqui de vocês, né, que a gente mostrou o mapa no início, se vocês têm conhecimento de algum ponto, né, que tem ocorrido deslizamento, que tem risco de deslizamento, né, porque esse mapeamento foi feito há um tempo atrás. A ocupação do território é dinâmica, né? Pode ter aparecido um outro ponto. Nem 500 metros daqui, tem um pessoal até no aluguel social, na verdade eu não sei se continua, em decorrência das últimas chuvas. Você sabe o endereço? Rua e tal? Não sei, sabe? Você está falando daquela aqui na rua... Saúde? Como é que chama, Francine, aquela rua que tem a deslizamento de massa? Alemanha, na rua Alemanha? Eu acho que essa rua Alemanha está aí, não está? Olha aí para mim. Um dos motivos Aqui tá desse valendo. grupo, desse Rua Holanda, seria Dinamarca, porque Finlândia, por causa Bélgica. aí eles já fizeram o levantamento de todo mundo. Ah, não. Alemanha está não? Holanda, Mas tem um estudo deles. que coloca a rua. Um dos motivos deles terem vindo para o município foi... Não pega o Zé Pedro do Sul? Ela faz outra, Zé Pedro do Sul? Ela não faz conta Aí tá soube que o Zé Pedro do Sul, termina e vira a roda voltinha em cima aqui. Aí não. Ela não ela é faz mãe. essa não. Para a doutora até. Mas a mesma coisa. Mas a sua para lá também. Mas o Zé Carlos começou só. Não, a doutora até atravessa para lá. Atravessa? A dois lados tinha que fazer. Eu vou anotar aqui, de qualquer forma, eu vou consultar. Começou lá embaixo. É o quê? Boa noite, professor da faculdade. Apesar bem, pela. Você conhece? Tem algum? Laurinho, que você quer? Não, eu estou falando desse. Desse primeiro? Tá. Tá. Então, assim, o objetivo dessa discussão aqui agora é essa, né? Tem alguma situação, né, de pensar aí que pode ter uma questão de emergência. Nós colocamos ali incêndio nos prédios públicos, né, relacionado a resíduo sólido, na prefeitura, onde funciona o departamento de meio ambiente, né? Ainda que não seja prédio público, mas os locais onde o caminhão, né, os caminhões da coleta ficam. Então a gente colocou lá, no incêndio, por exemplo. É uma situação. Incêndio no ateliê que pode acontecer. Foi aquelas situações que a gente. Já aconteceu. Volta. Aí, parou. Vamos pegar aqui. Paralisação do funcionamento. Aí, eu não copiei a tabela. Já de incêndio com a coisa ali, paralisou a cidade inteira, uma fogueira de tudo, fez uma... Lá na situação de paralisação do aterro, nós colocamos tudo. Desde, por exemplo, como o aterro recebe resíduo de outro lugar, vai que ele recebe um resíduo, porque lá é licenciado para determinado tipo de... Lá não é licenciado para resíduo industrial. Aí vamos supor que vem da empresa, da cidade de Marlisópolis, cidade com o meu nome lá, para falar de outra cidade. Aí o Marlisópolis vai e manda resíduo industrial para o aterro. O aterro tem que ser fechado. A gente colocou também as ações para essa
esse monitoramento, esse acompanhamento, né? E que ação tomar. Entraria, não sei se você sabe nessa situação. Por exemplo, às vezes você não consegue ter a ação de fiscalizar e de acompanhar. E acontece de ter locais ou empreendimentos de resíduos de recicláveis de uma forma clandestina, né? E passa a ser um perigo também, né? Uma vez que não tem a licença, tudo, né? Nessa situação, você acha que deveria entrar dentro do plano ou não? Por uma ação de contingência, dentro de uma fiscalização de uma transação? Não, eu acho que não. Porque as ações de contingência de emergência são para as etapas regulares, né? Então, por exemplo, se um lugar desse clandestino pega fogo, ele não vai interferir no funcionamento regular, né, dos sistemas de gestão de resíduos urbanos. Vai causar um problema para a cidade e tal, mas a coleta vai continuar, a varrição, a limpeza, a coleta seletiva, entendeu? O plano de contingência e emergência é o que está funcionando ali. A partir do momento que ele for regulamento, mas é um empreendimento particular também, né? Ele não trabalha. Mas de qualquer jeito tem que ter uma fiscalização. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Entra em outras etapas ali do gerenciamento do licenciamento e tal. Mas não entra nessa questão aí de emergência e contingência no sistema de limpeza urbana. Certo? Professora, nós estamos discutindo aqui situações, né, hipotéticas aí, mas que podem acontecer, que podem afetar o sistema de limpeza urbana, né? Por exemplo, os funcionários da limpeza urbana pararam de funcionar, de trabalhar, né? Sim. Por quê? Vários motivos, né? Greve, por exemplo, seria um. A gente está pensando aqui em situações. O aterro parar de funcionar, chover demais e cair um morro aí nas ruas que o caminhão passa. Né? Então essa que é a discussão. Se só tiver alguma ideia e quiser apresentar. Foi bem difícil, né? Depende da comunidade, da população. Não depende. É coisa assim. Né? Por exemplo, conscientização mesmo, né? Não, é coisa. Por exemplo, falta de manutenção dos equipamentos. Isso pode causar acidente. Né? E aí, se causar acidente, o que vai fazer? O que deve fazer antes? Então, tem um plano de manutenção. Quem é o responsável? É uma previsão, né? Uma previsão que a gente está colocando. Quem é o responsável? Setor tal, secretaria tal. Essa está sendo a discussão aqui. Mas tudo demanda dinheiro, recursos. Ontem também teve uma proposta interessante, né, de verba para estabelecer pelo menos esse plano de contingência. Né? E esse plano, gente, ele é importante pra caramba dentro do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Você imagina, na sua empresa, se você não tem lá estabelecido direitinho o que vai acontecer se tiver, vamos supor que você tem uma empresa numa área de enchente. Né? A pessoa, o dono da empresa ali, ela tem um plano de contingência na cabeça dela, é ruim, né? Ela tem escrito e falar, ó, se tiver enchente, você é responsável por tirar os carros, você é responsável por ir no almoxarifado e tirar tudo, você é responsável por ir na biblioteca e subir tudo para o segundo andar. Então, esse plano ele é importante. E aí, você ter verba para fazer ele funcionar, né? Então, ontem teve uma sugestão de como pensar em verba para criar esse plano, né? A gente vai apresentar ali diretrizes para o plano, mas ele precisa ser elaborado. E é o debate para o poder público com a iniciativa privada. E eu acho que poderia até dar um desconto no imposto, alguma coisa, para atrair empresas que
são especialistas nisso, como em coleta seletiva, né? Coleta, uma coleta mais Convencional? né? Então eu acho que se fizesse isso, é igual tem essa licitação aí, mas eu creio que nem todo mundo olha, e deve ser por aqui, porque essas grandes empresas estão em cidades maiores, elas não estão aqui. Aqui é um polo, é pequeno, mas se você for olhar em cidades grandes, igual Belo Horizonte, Curitiba, já tem isso já. Mas são grandes empresas que vão lá, elas têm um subsídio, elas estão na cidade, é a maioria, elas mesmas fazem essa coleta, e já é uma parceria entre a prefeitura, eu não sei se alguém conhece Curitiba, mas Curitiba é desse jeito. Chega, as próprias empresas privadas é que fazem isso, com o apoio da prefeitura. E nisso elas têm uma isenção de impostos. Não sei se vocês conhecem, Curitiba é impecável. Sim. Na questão de lixo. Aqui em Santana, como você está falando, aqui em Santana a coleta seletiva é feita por parcerias. Então, a prefeitura hoje ela cede caminhão, os motoristas, né? E tem a associação, que é a CASP, né? Que é a Associação de Catadores de Santana do Paraíso. Então, fica lá na estrada que vai a Deus Existe, no Paraíso, lá no fundo. Mas ela tem uma coleta seletiva, tem separação de resíduos. Nós temos a coleta seletiva no município. Passa uma parte, e aí é uma parceria, a associação, que você está falando, a associação de prefeitura. Né? O resíduo sólido do lixo, úmido mesmo, já é a licitação da empresa privada que participou regular. Então já existe isso. Agora, é interessante esse seu pensamento. Santana do Paraíso tem esse viés, já chega a ser referência em relação à coleta seletiva. Está passando um momento aí de adaptação, porque a sociedade ela reconheceu que é importante essa coleta e está separando, só que já chegou no volume hoje que tem que ampliar o galpão. Então está passando por um meio de ampliação. E aí depois nós precisamos ampliar esse pensamento a nível regional, porque nós estamos dentro da região metropolitana, com bairros agarrados um com o outro. Você pega aí o Caravelas e o Parque Caravelas, quer dizer, você tropeçar, você quer na sua cidade. Entendeu? Então nós temos que pensar, nós temos uma agência metropolitana no Barra do Aço, tem que ser pensado, o que está sendo discutido aqui tem que casar com as cidades vizinhas. Então, isso seria interessante, estar conversando com esse grupo. Porque essa parte que você falou é o PPP, é a parceria público-privada. Por exemplo, a prefeitura tentou implantar aqui em Santana em 2021, abriu aquela licitação para fazer a câmara de segurança, vários itens em relação ao público-privado. A procura foi ótima pelos empreendedores. E houve até briga entre eles, e aí acabou indo para a justiça o projeto. Aí travou. Então, assim, as ideias são ótimas, precisa a sociedade conhecer isso, porque um projeto bom ficou parado. Né? Um projeto bom mesmo, já tem um projeto. A ideia é andando, né? Então, eu queria só falar da importância dessa discussão da coleta seletiva, dos resíduos sólidos de uma forma geral. Então, eu gosto de pontuar, e eu até comentei, quando a gente vai publicar, que é o nome, resumindo, é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Eu não sei nem o que vocês estão falando. É um lixo. Mas é realmente, a população, quando você coloca o nome técnico, é difícil a compreensão, porque não está no dia a dia de cada um. Mas isso afeta demais, de forma geral, o custo público para qualquer cidade. Isso. Quando eu estou falando aqui de resíduos, né, de lixo, nós estamos vivendo hoje um momento muito complicado na área de resíduos. Mas isso é cultural de lixo dentro de casa que está sendo coletado. Nós estamos falando aí, por exemplo, quanto que custa um caminhão-pipa para limpar uma rua aqui, porque o cara jogou ali uma areia na porta da sua casa, aquela areia choveu, foi para vir, entupiu a boca de novo, veio a chuva e jogou barro. Quanto custa o caminhão-pipa da prefeitura para ele ali? Por causa de uma pessoa que colocou. E aí foi o que a Luana colocou aqui. O morador abriu lá uma empresa de coleta seletiva, né, e clandestino, né, e coloca aquilo ali na rua, a calçada é impedida da circulação, como é clandestino.
joga das coisas em qualquer lugar. E o município ele é enorme. Volto a repetir, você sair aqui do Achado aí para a minha, né? Estou colocando as extremidades aqui, é bastante complicado fazer esse trabalho. E vamos ser realistas, não existe fiscal suficiente para fazer isso. Os maiores fiscais é a própria população. Sim. Então, esse prefeitura aqui, o curso sempre está divulgando, Por isso as que pessoas têm dificuldade. a população está ciente, está participando. E se a população não tiver, Se não souber a informação É. e ela não estiver participando, não vai. Então, o assunto aqui, hoje nós estamos numa escola, né? Eu falo que tem duas formas de a gente mudar a situação. A primeira, que é a longo prazo, são com as crianças. Você falou isso, que a educação começa na escola, porque se a criança pegar aqui dentro dessa escola, aqui você tem as lixeiras, né? Tudo colorido, tudo bonitinho, mas chega do lado de fora, Ela a criança está esperando para entrar. na cabeça É, dela. mas quando tem lixeira lá de fora para entrar, ela está com uma bala ali na esquina, quando ela fora esperando para entrar, não tem lixeira. Então, assim, mas o poder público ele tem que dar o exemplo que a escola tem para entender que lá fora vai dar essa. Sim. Então, isso tudo faz parte desse processo. Fugir um pouquinho do assunto, porque tem um foco da parte do emergencial, da contingência, mas a gente aproveita a oportunidade, porque, infelizmente, até postei no grupo Rio de São Paraíso hoje, que houve um morador que participou ontem, fez um comentário lá, eu reforcei. Infelizmente, de forma geral, a população tem participado muito pouco da parte presencial. Ou quase nada, né? Ou quase nada. Quando você vai colocar o que foi discutido aqui em um grupo da cidade, é impossível. É impossível, a pessoa não vai. É rastro de pólvora, né? Não tem. Agora, não há problema. o presencial, você vai colocar o seu ponto de vista, o outro vai colocar, um vai colocar. Ontem, por exemplo, o cara colocou uma visão lá que eu não tinha pensado nisso. Eu estou no 8º ano como vereador, mas a parte do ISS da empresa em poder, um projeto de lei destinar parte daquele recurso para A finalidade que ele existe, ele né? existe. Por que não? Porque na verdade é assim, igual a pessoa colocou lá, para onde vai esse dinheiro? Nós sabemos para onde vai. 25% dele vai para a educação, 15% dele vai para a saúde, existe a folha de pagamento que não é baixa, então nós sabemos para onde o dinheiro vai. Mas a gente consegue apertar um pouco e separar uma porcentagem dele para diminuir a taxa de lixo que hoje a população paga? Como é que nós vamos pensar nisso? Junto com a população. Se a população não participar, fica mais difícil. Não é que não tem solução, fica mais difícil. Não, solução sempre tem. Sempre tem, mas Solução sempre tem. Duas cabeças é melhor que uma, né? negócio aí. É a participação da população. Porque como você viu no episódio, daqui a um tempo que você está aí, e ontem você teve uma pessoa te dando ideia. Querendo ou não, todo Esse mundo morador já está na está área como é que fala? Ele dá consultoria na parte de coleta. Então ele tem expertise naquele assunto. bom. Eu fiscalizo o poder público, né, a prefeitura e tudo, mas eu não sou engenheiro, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não sou da assistência social. Então você tem que ouvir quem é para poder unir. Tá direto. Isso é muito importante nessa participação. Então eu já falei isso mais uma vez aí, equipe, né, da empresa que está fazendo esse trabalho, que não é simples. Você vê, eu participei também de quase todas as audiências de 2021, né? Eu fui a possivelmente participar e é interessante porque da participação. Como vereador, isso aí vai se transformar. Isso aí não é, esse plano ele vai se transformar num projeto de lei, vai virar lei municipal para ser executado. E aí vai dar uma discussão na Câmara. Se o Mas aí vereador... já é uma coisa boa. Você como vereador agora, já é uma proposta boa para colocar pelo menos essas descrição, como foi falado aqui, nas escolas, nos postos de saúde, aonde são áreas públicas, aonde são áreas públicas da prefeitura, colocar isso para as pessoas começar a ter uma noção do que é isso. Porque se você colocar hoje aqui em Santana do Paraíso, aqui, você pode colocar que 95% da população não sabe o que é uma coleta seletiva. Esse é o nome. Às vezes a pessoa acha que é só juntar o papelão ali, o papel, mas dependendo do material, se ele não for preparado antes do processo da reciclagem, ele vai pro lixo. Isso aí, mano, é Coisa simples.
Porque assim, vai ter uma outra etapa, né, que é a audiência pública para aprovar o plano. Então, assim, você na associação, né, pode conscientizar o pessoal para a próxima etapa, mesmo que ele tenha vindo hoje, na próxima etapa ainda é uma etapa de participação da população, né, a audiência pública. Você é da associação aqui? Então, só de hoje aqui, você já pode publicar lá o aplicativo, pega o link e já publica lá. A próxima reunião vai acontecer amanhã na Guasca, pode participar lá. Pode, claro. Apesar de ser da regional, mas o assunto vai ser o mesmo. Eu não sei como vai participar, porque tem lá no programa até quarta-feira que vem, né? Sim. Vai ter amanhã, sábado, terça. Peço para ajudar também, assim. Sim, com certeza. Lembrar que vai ter outra etapa, lembrar que quem não veio hoje, essa questão mesmo do API, hoje com certeza eu vou passar, só conectar. O pessoal fica procurando, já abaixa o aplicativo. Colocou o seu nome, esqueci. Lembro. Ela colocou uma observação aqui que eu acho interessante repetir, da coleta seletiva, que as pessoas colocam, você colocou um copo de café, um copinho sujo e coloca lá na reciclagem. Não vai. Eu lá em casa, por exemplo, pega a caixinha de leite, quando termina, eu jogo, limpo, porque você coloca a caixinha um pouquinho de leite, um pouquinho, já virou. Já azedou. Então tem que limpar antes de colocar na reciclagem. A pessoa acha que não, pode qualquer jeito. Uma coisa que eu, só para finalizar minha coisa, eu vou falar demais, né? É a coleta de lixo. E aí eu repasso para as pessoas amarrar a sacola para o catador pegar. E rapaz, isso faz toda a diferença no trabalho da coleta de lixo. E é algo que a gente precisa replicar. Eu aprendi isso em 99. Desde então, uma colega me falou, lá em Guarabara, ela falou que meu pai amarra a coleta de lixo, o lixo na sacola ou na outra, para o catador. Você que está aí, faz diferença? Você que está no caminhão lá, coordena o pessoal. Demais. O cara pega uma sacolinha, pega outra, que uma cai suja. Você agiliza o trabalho do profissional, porque muitas vezes você não pensa no profissional, está pensando no seu. Eu estou tirando a minha casa, é como se o lixo fosse sumir, né? Porque lá fora não é problema mais meu, não. O problema continua. Você tem um aterro, mas o lixo não some. Mas esse amarrar uma sacola na outra faz toda a diferença no trabalho, na agilidade, na segurança, né? E no reconhecimento do trabalho profissional. Só para dar esse toque. Vai diminuir 20% do trabalho dele. Diminuir muito. 20%. Do retrabalho, né? Do retrabalho. Ele pega e solta. Rasga, barriga e tal. Eu não tinha pensado nessa situação, é uma coisa boa. Pega 3 passacolinhas, amarra as 3 e não quero pegar e pega uma só. Está junto. Você pega outra, pega outra. Eu acho que é o 18, no Lençol Pedreiro, que tem uma nota que marca essa descentralizado. Não é Você pode pegar. Acaba assim, falou. Essa cidade nossa. Ela tinha um programa de conselho, etc. O Matheus falou aqui sobre os ecopontos, que é resíduo de construção, né? No plano, a gente já está fazendo essa proposta, inclusive com um valor de implantação para cada ecoponto descentralizado aqui no município, e a prefeitura já está, essa discussão já está quente lá na prefeitura, né? Vamos chamar assim, quente lá, para não esperar o plano. Sim. Então, assim, muito provavelmente esses ecopontos vão sair assim, logo depois que o plano for aprovado. Então, a prefeitura já está discutindo isso para implantar, para descentralizar, para diminuir, por exemplo, os pontos aí de descarte indevido. Né? Isso aí, Mar, a gente sempre ouve, você tem os positivos, as pessoas positivas, você tem que ligar. Não se colocar, a pessoa vai jogar cachorro morto, vai colocar outra coisa, e tudo que for novidade, vai passar por período de adaptação. A pessoa vai colocar, vão forçando e repassando a informação até que o negócio funcione. Porque toda novidade realmente é que as pessoas não querem saber de nada. Infelizmente, estamos vivendo cada um com a sua vida. Lembrei da senhorinha aqui agora, sabe esse negócio. Tinha uma senhorinha, eu cheguei aqui, ela falou com ela que não era nada, que ela estava esperando, ela nunca participaram com isso. Agora social. Bom, gente, eu Acho que eu montei a direção dela. a gente ficou à disposição aqui, mas o assunto que a gente vai apresentar é esse. Muito bom. Vamos ver se a gente consegue colocar isso em prática, né? É isso aí. Tem que ter o plano, né? Se não tiver o plano, você não consegue nem pensar. Mas daí agora é que tá. O plano é esse, né?
é isso aí, mas é procurar os recursos para fazer esse plano. Isso é bom, porque às vezes a gente tem coisa em casa que a gente não pode descartar em qualquer lugar. Bateria, eles são um perigo. Aí tem um lugar específico para você colocar ali. Pois é, isso Já não tem ajuda, aqui, aí a né? pessoa acaba acumulando as coisas em casa, e você não posso jogar fora, para onde que eu vou? Aí acaba